Embora com significados diferentes para cada pessoa, existe um estilo de decor com muita personalidade, com design único, divertido e sofisticado. Este é o estilo eclético de decor, a pauta de hoje respondendo aos nossos seguidores. A gente gosta de reforçar que o decor deve ter estilo, o seu estilo, deve ter personalidade. E é disso que se trata o estilo eclético. Esse estilo que reúne, de certa maneira, todos os estilos, todas as tendências, todas as culturas, esse mix extremamente interessante que a gente vê em projetos incríveis de alguns profissionais. Por conta do seu sentido aleatório, muita gente entende mal esse estilo de decor, mas, na verdade, ele é feito recheado de elementos visuais cheios de personalidade. Isso é que dá uma identidade forte a esse mix de tendências, culturas, de elementos visuais únicos. A tônica são ambientes personalizados e cheios de charme. Importante é ter harmonia visual nessa incrível mistura de texturas, cores e estampas. Uma perfeita combinação entre itens novos e itens antigos. Quando eu falo de antigos, são vintage mesmo, são peças originais. Na verdade, esse estilo de decoração surgiu entre o século XIX e o início do século XX. O termo eclético foi utilizado pela primeira vez pelo arquiteto inglês Owen Jones em 1851, no seu livro The Grammar of Ornaments. Seus pioneiros combinavam elementos de diversos estilos arquitetônicos numa mesma construção e se orgulhavam do fato de não aderirem a nenhum estilo específico. Apenas como referência, visitamos recentemente o Museu do Ipiranga, um perfeito exemplar do estilo eclético na arquitetura. O Museu do Ipiranga, projeto do arquiteto e engenheiro Tommaso Gaudenzi Bezzi, 1884, tem uma profusão de elementos decorativos e ornamentais, um belo exemplar do estilo arquitetônico eclético, inspirado num palácio renascentista. Aí a gente vai puxar as referências internacionais. Na maior parte das vezes, esse estilo de decor a gente vai encontrar muito em alguns ambientes inspirados principalmente na Europa, né? Num conceito de decor mais europeu. Ingleses, franceses, italianos, dentro dessa ideia, dessa visão, ligada aos palácios, um pouco a esse conceito que talvez seja realmente uma referência. Outra característica importante do estilo eclético de decor é a união do novo e do antigo. Mas, principalmente quando pensamos em peças antigas, são peças vintage. Vintage, diferente de retrô, que são peças originais. Misturar, brincar um pouco com peças antigas e peças novas é um pouco da característica do estilo de decor eclético. Outra coisa importante nesse estilo de decor é uma certa atmosfera de surpresa. Aquela peça que você olha e realmente te surpreende no contexto geral do decor. Um exemplo disso é o inesperado, um baú utilizado, por exemplo, como mesa de centro. Uma peça que não especificamente não foi pensada para aquele uso, utilizado dessa maneira dentro do contexto do decor, pode ser realmente bem interessante. A gente costuma dizer que no decor, muito mais do que estilos ou tendências, vale aquilo que realmente te agrada, te deixa feliz. De certa maneira, um pouco disso
a gente tem nesse conceito de decor eclético, onde vale ter as peças, itens que realmente te agradem e que deixem feliz ao ver, né, a composição dessa decoração. Peças, objetos afetivos, elementos que realmente sejam importantes para a sua vivência. Isso faz toda a diferença nesse decor eclético. Um elemento importante que acaba sendo bem forte nesse decor eclético do qual a gente está falando, são as paredes. Explorar bem as paredes, quase sempre usar como verdadeiras galerias de arte, peças que realmente tenham valor, sejam dispostas, né, com uma brincadeira sutil, agradável, interessante, daquelas que remetem até a coleções e peças que você pode, inclusive, trocar de vez em quando. Não é incomum que as pessoas colecionem algumas peças, alguns objetos de arte, e nem sempre todas as paredes, nem sempre essas peças cabem em todas as paredes. Então, periodicamente, trocar um elemento ou trocar uma peça ou outra pode ser bastante interessante. Importante entender que a casa é viva, é uma entidade viva. Assim como a vida da gente, ela pode ir sofrendo transformações. Isso é muito interessante nesse decor que a gente chama de eclético. Outro elemento importante é essa composição de texturas, de padrões. Isso não é tão fácil de se conseguir, de se fazer, mas com um certo exercício de olhar é possível sim. A gente vai usar como referências os projetos de Sig Bergamin, Murilo Lomas, Marina Linhares, só alguns que eu estou lembrando aqui assim de imediato. Tem muito esse toque, né, esse pensar eclético no decor, onde há uma mistura de vários tecidos, a mistura também de texturas. Essas texturas podem aparecer nos móveis, nos tapetes, nas almofadas, em vários elementos que tem esse mix extremamente sofisticado e requintado também. Embora nesse estilo eclético não se prenda a padrões, a colocação, a disposição dos objetos, das peças, dos itens de mobiliário devem seguir um senso harmônico, um senso harmonioso, onde é possível combinar, primeiro, o antigo e o novo, onde é possível combinar texturas diferentes, onde é possível combinar estampas e entender, tentar imaginar isso sempre de uma forma harmônica, surpreendente. Outro elemento importante no estilo eclético de decoração é a escolha da paleta de cores. Lembrando que a base deve ser o mais neutra possível. Por quê? Todos os outros elementos de mobiliários, tapetes, objetos, quadros, todos esses elementos acabam tendo muitas informações. Portanto, uma paleta neutra, uma base mais bege, sem muitos elementos, sem muita cor, pode naturalmente ajudar um pouco nessas composições. Então, é uma ideia, né? É um pensar para destacar aquilo que realmente importa nessa decoração. E é importante também pensar o seguinte: como em geral é um decor que tem muita informação, que traz muito conteúdo, é importante pensar em alguns vazios, espaços vazios, especialmente para dar destaque a alguma peça, um quadro, um objeto que seja realmente de valor e seja importante destacar. Se destaca com iluminação, se destaca isolado dentro de um determinado contexto, para que dentro do geral aquele elemento tenha destaque. E novamente, a ideia da surpresa, surpreender. Isso é um pouco dos elementos importantes desse estilo eclético de decoração.
Justamente por conta dessa miscelânea, né? Desse mix de muitos objetos, muitas peças, estilos, tendências, elementos de cultura, é importante que se pense, se tenha uma ideia de organizar esse ambiente. Itens azuis num ponto, vidros em outra parte, concentrar alguns elementos de forma a pensar um decor, uma visão harmoniosa do que está se colocando, né, se inserindo nessa decoração. Na verdade, um erro de quem está começando a explorar esse estilo eclético de decoração é não organizar os elementos. Organizar os elementos de forma harmoniosa, inteligente e interessante é justamente o que vai passar aquela sensação de aconchego, de acolhimento que a gente tanto ama na decoração. Selecionamos algumas imagens, algumas inspirações para que você entenda um pouquinho desse estilo de decor que, na verdade, salta aos olhos de muitas pessoas. É como eu disse, nem todo mundo gosta, não agrada a todo mundo, mas eu particularmente gosto muito e alguns profissionais a gente vai ver sim esse tom, essa assinatura. Como eu comentei, Sig Bergamin, Marcelo Salum, Marina Linhares, são alguns daqueles profissionais onde a gente vai entender um pouco esse toque de requinte que o decor eclético nos proporciona, de certa maneira nos proporciona. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se que ele vai estar no nosso canal do YouTube também. Portanto, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, dê lá o seu like, ative o sininho para receber notificações sempre que a gente trouxer algum conteúdo novo. E é claro, se você gostou, recomende aos amigos, às pessoas que também, como você e como eu, gostam desse nosso universo da arquitetura, do decor e do design.